Fórum de Formosa é entregue após reforma. Inaugurado mais um Sejusc em Goiânia. Você vai conferir uma reportagem especial sobre adoção. E também no programa de hoje você confere uma entrevista com o juiz Marcos da Costa Ferreira. Esses são os destaques do Agenda Judiciária desta semana. Fórum de Formosa é entregue após reforma. Confira. A segunda obra, inaugurada na atual administração do TJGO, teve início em janeiro de 2016. No total, foram 1.345 metros quadrados de área ampliada e cerca de R$ 4.927.000 investidos, o que conferiu ao Fórum a área total de 4.382 metros quadrados. Entre as mudanças está a reforma do auditório do Tribunal do Júri e a ampliação no número de celas, que passou de 1 para 3. Além disso, foram construídos 2 novos blocos, um para abrigar gabinetes, salas de audiência e escrivanias, e outro para acomodar os arquivos da sede da comarca e do Distrito Judiciário de Cabeceiras. O prédio também ganhou métodos de energia alternativa, com instalação de gerador e no-break, melhorias na segurança e sistema de combate a incêndio. As paredes foram todas pintadas, os pontos de informatização ampliados, assim como o estacionamento. O juiz Fernando Oliveira explicou que o Fórum de Formosa havia sido inaugurado em 2002. Por isso, a reforma e ampliação foi mais que bem-vinda, levando em consideração o aumento populacional e, consequentemente, a maior demanda para o Fórum. Para ele, a mudança também tornará a distribuição dos espaços mais adequada. Com o crescimento da cidade, crescem também as complexidades, crescem o número de processos e, com isso, a própria ampliação do fórum permite um melhor atendimento, uma separação melhor. Hoje nós temos aqui uma ala mais voltada para a parte criminal, que não se mistura com a parte de família, que é um público totalmente diferente. E, de outro lado, também creio que cresce a responsabilidade de todos nós, servidores públicos aqui, de prestar um serviço melhor. Para o prefeito da cidade, as novas instalações representarão maior eficiência, rapidez e melhor prestação jurisdicional. A cidade se alegra com essa ação do Tribunal de Justiça, cumprimenta o presidente do tribunal e todo o judiciário goiano, agradecendo-os por cuidar da nossa cidade no que diz respeito à estrutura do Poder Judiciário, composta por valorosos homens e mulheres que fazem esse trabalho diariamente de serviço ao cidadão. Com a entrega da reforma e ampliação do Fórum de Formosa, seguem em andamento as obras de melhorias nas comarcas de Goianésia, Goiatuba, Santa Helena, Senador Canedo, Cidade de Goiás, Catalão e Trindade. O presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, pontuou que nas reformas tem havido a busca de equilíbrio entre melhorias para o jurisdicionado e a realidade financeira do tribunal. Embora que este momento de dificuldade financeira que estamos vivendo, nós fizemos a suspensão das reformas e ampliações de muitas comarcas, de muitos fóruns, exatamente para garantir a conclusão dos que estão em construção. Mas, eventualmente, alguma coisa pontualmente de necessidade premente, nós vamos atender, mas estamos já com um pouco do pé no freio para poder garantir efetivamente a conclusão das obras em andamento. Na última quinta-feira foi comemorado o Dia Nacional da Adoção e você vai conferir agora uma reportagem especial sobre esse tema. Na casa da Jussara é assim, não falta alegria e união. Ela é mãe do Pedro, da Maria José, do João Paulo, da Maria Paula e da Ana Luísa. A enfermeira adotou em épocas diferentes 5 filhos. Eu sou muito disponível a receber, eu sou muito carente, entendeu? Então por isso que eu gosto muito beijo, muita abraço, eu gosto muita flor, sabe? Eu gosto muito dessas coisas porque faz parte do meu eu. Então eu me sinto assim, eu ainda tenho muitos sonhos, Meu sonho é ter meus filhos, ser avó na hora certa, eu falo para eles, ter família, casar, eles continuar assim, que a nossa família é muito especial, né? Então, eles continuar com esse laço de família, esse é o meu sonho. A
Apesar da alegria, ser mãe solteira de 5 filhos também tem suas dificuldades. Mesmo assim, a Jussara é extremamente realizada com a família. Para adotar, você tem que estar disponível. Disponível para aprender a amar, a falar não, a ser chata, como toda mãe é. Aqui não é diferente. Aqui fica de castigo, aqui ajuda a arrumar as coisas, tem limite, tem que estudar, tem que trabalhar, igual toda casa que é. Brigam, tem dia que você pensa assim, é um cabaré de cego. O tanto que eles brigam, como todos os irmãos brigam, como toda a família. Entendeu? Então não tem aquela coisa fantasiosa. O Wellington e Laila também adotaram 2 crianças. O processo foi longo, mas não fez o casal desistir da adoção. O nosso começo foi como todos os casais. A gente queria filhos biológicos primeiro. Nós queríamos adotar, mas queríamos filhos biológicos primeiro. E a gravidez biológica não veio, né? Foi difícil, a gente fez tratamento, fez inseminação, fertilização e não conseguia engravidar. E aí a gente decidiu pela adoção. Eu estava num posto abastecendo um caminhão da empresa, o telefone tocou, a assistente social me ligou. Quando ligou, as pernas bambeou. Aí eu larguei o caminhão na bomba lá e já corri que era ao lado lá, chamei meu pai, falou, vai logo. Aí a gente fui lá, busquei a Laila na escola, aí nós fomos pro juizado. Do juizado a gente fomos lá pro Sol Nascente, que era o abrigo Sol Nascente. Chegamos lá, a assistente me acompanhou até o meio do pátio, veio com ele até o meio do pátio. Eu entrei até numa certa departamento lá e ela falou, você aguarda aqui. E veio com ele, com uma regatinha amarela e uma cuequinha azul. E já veio rindo de lá pra cá. Já bateu o olho e falou, é esse, meu amor. Que eu nunca vou esquecer o sorriso dele. E mais do que depressa a gente ligou para a assistente social e falou que era ele mesmo, nosso filho, que a gente queria ele. Para quem quer adotar, é preciso fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. Antes, o interessado precisa passar por algumas etapas, como entrevistas nos juizados, parecer técnico e a participação no curso de preparação psicossocial e jurídica para a adoção, o PPJ. A Clarice ministra alguns módulos do PPJ há vários anos. Entre os assuntos abordados estão a motivação para a adoção, aspectos legais da adoção, papel de pai e de mãe e quando e como contar. Quando eles chegam, tem uma avaliação. Depois, quando encerra a preparação, a gente normalmente faz uma avaliação. Colocam lá para eles fazerem uma avaliação por escrito. E a maioria diz que veio porque era obrigado, porque era uma exigência, e que depois começou a participar, viu a importância que tinha, que um punhado de coisas, assim, vários assuntos que eles nem tinham sequer imaginado que existia e que passaram a ficar inteirados dessa questão toda que envolve a adoção. Muitos, inclusive, mudam o perfil da criança, que foi traçado no início, né? Normalmente amplia esse perfil. O processo de adoção pode durar anos. A responsável pelo Juizado da Infância e Juventude em Goiânia, juíza Mônica Joia, afirma que é preciso ter zelo e se preocupar com o bem-estar da criança a ser adotada. O processo de adoção, ele inicia com a habilitação. A pessoa tem que se habilitar, né? E essa habilitação é um procedimento que ele tem uma tramitação, a pessoa tem que apresentar documentos obrigatórios, documentos pessoais, certidões negativas cíveis e criminais, principalmente atestados médicos de boa saúde física e principalmente mental, porque eu acho que isso é fundamental, né? A criança vai para uma família, a gente tem que saber qual é o equilíbrio emocional dessa família ou dessa pessoa. E comprovar qual é o rendimento familiar. Isso são documentos indispensáveis e outros que nós entendemos necessários. Essa pessoa, ela passa por uma entrevista aqui no juizado, uma entrevista bem detalhada, e posteriormente é feita uma visita domiciliar a essa pessoa. E o meu corpo técnico, ele emite um parecer conclusivo. Aí, após isso, a sentença, existe uma sentença, né, julgando procedente o pedido de habilitação, ela vai ser inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Nessa circunstância, ela está apta a adotar.
E a seguir, no quadro Justiça em Foco, tem uma entrevista com o juiz Marcos da Costa Ferreira. É daqui a pouco. O Agenda Judiciária já está de volta e você confere agora o quadro Justiça em Foco. O nosso convidado no quadro Justiça em Foco de hoje é o juiz Marcos da Costa Ferreira. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor Marcos é um especialista em direito do consumidor e nós tivemos agora há poucos dias a jornada Centro-Oeste Brasilcom. Doutor Marcos, como é que foi essa jornada? Qual foi o tema principal? Perfeito. Não, essas jornadas, o Brasilcom, como um instituto de estudo aprofundado do direito do consumidor, ele promove em todas as partes do país jornadas com temas pré-determinados, com temas que estão assolando normalmente as relações de consumo naquela região, né? E para a região Centro-Oeste, nós temos aqui 3 representantes, que é o Dr. Diógenes de Carvalho, a doutora Suzana de Brasília e também eu. Foi definida essa temática relativa às questões de telecomunicação, que acabam por influenciar a vida de todos nós o dia todo, né? Da forma como o modelo que nós vivemos hoje, dependentes não só de telefonia, mas dependentes sobretudo de internet, de TV a cabo. Tudo que envolve essa parte de comunicação. Tudo que envolve a parte de telecomunicações e especialmente os problemas que daí decorrem, né? E foi uma oportunidade ímpar de abrir essa interlocução, abrir esse diálogo entre os segmentos do direito do consumidor e esses fornecedores de serviço, que são também daqueles grandes litigantes que existem no judiciário brasileiro, né? Há estatísticas que demonstram que aproximadamente 6% dos processos em andamento no país, isso é uma cifra que supera 6 milhões, quase 7 milhões de processos, envolvem essas empresas que prestam esse serviço de telecomunicação. Sim, doutor Marcos, a gente sabe que a modernidade está aí, né? Acho que a cada dia surge, né, uma nova internet, ou seja, novidades aí com essa evolução tecnológica, né, muito grande. O judiciário, como é que ele acompanha essa evolução e principalmente esses casos de direito do consumidor? É possível acompanhar de forma que realmente atenda o direito dessas pessoas? Veja o seguinte, nós temos um problema grave, né? Porque o direito é uma ciência que não é de vanguarda, ela não chega à frente, o direito chega sempre atrás. O direito existe para regular aquelas situações que já existem no dia a dia das pessoas. Depois que o problema aconteceu é que o direito... Depois que o problema aconteceu é que o direito chega. Mas a velocidade que a internet propiciou, a velocidade que as comunicações têm nos dado hoje, não permite mais que se espere dessa forma. E é por isso que nós estamos procurando soluções diárias, soluções minutais até, porque, veja você, o Código de Defesa do Consumidor tem 25 anos. Sim. Há 25 anos atrás, nós nem imaginávamos a possibilidade de existir uma internet. A gente estava começando a falar em telefone celular, com aqueles telefones grandalhões, com sinal dificílimo, sim, que precisava de antenas para cá e para lá. E hoje não, hoje nós temos uma realidade completamente diferente, até no meio de vida das pessoas, né? A gente percebe que grande parte hoje, até das transações comerciais, dependem exclusivamente da internet, ou são feitas por meio virtual, ou são pagas através de cartão de crédito, que virou dinheiro virtual também, e outros problemas que estão acontecendo, como recentemente foi informado, até de uma tentativa de sequestro, onde se tentou receber o resgate através de bitcoins, que são moedas que só circulam na internet, são moedas que não existem na verdade, não existem fisicamente, só virtualmente, e tantos outros problemas que decorrem disso. E a gente tem certeza que todas as pessoas ou têm atualmente, ou já tiveram, ou vão ter algum problema com telecomunicação, com absoluta certeza. Doutor Marcos, agora quais são os principais pontos, os que mais geram ações nessa área de telecomunicações? Olha, normalmente a criação de uma linha para o consumidor que ele não pediu, ele não percebe, se você perde um documento, provavelmente isso vai acontecer com você, instala um telefone em seu nome, daqui a pouco, a hora que você percebe, você tem um nome negativado em um banco de dados, sem saber como aquilo aconteceu. Isso decorreu da instalação errônea. E vários outros problemas acontecem todos os dias, como por exemplo, o telefone pré-pago, quando você faz o crédito na sua linha, com 2 dias aquele crédito desaparece sem você ter a mínima ideia do porquê que aquilo aconteceu.
a mudança unilateral dos planos que são celebrados entre o consumidor e a empresa de telefonia. Você não contrata alguma coisa e quando percebe está vindo aquela cobrança. E isso é um problema muito grave, porque eu diria que é uma violência parecida com um crime de constrangimento ilegal, se não de extorsão, porque você obriga o consumidor a pagar por um serviço que ele não contratou, e se ele quiser pagar aquilo que ele contratou e usou, ele tem que usar o código de barras. E o código de barras só admite o pagamento integral do débito, e isso aí vai incluir também aquilo que não é devido. É verdade. E vários outros problemas, como a má prestação do serviço. Nós no Brasil pagamos, por exemplo, por 5 gigabytes de internet, e quando nós vamos verificar, só está sendo nos fornecido 2 ou 3 gigabytes. Agora, o grave do problema mesmo, que nós conseguimos constatar, e inclusive isso ficou evidente nesse congresso, é a falta de transparência, é a falta de informação. E é importantíssimo que nós tenhamos a informação, que haja mais transparência, que haja efetivo conhecimento do consumidor sobre aquilo que ele está adquirindo, para evitar, inclusive, essa chuva de processos que nós temos empacando o Poder Judiciário. Dizem até algumas línguas, não sei se maledicentes ou não, que as próprias empresas utilizam essa dificuldade que as pessoas têm em buscar o Poder Judiciário para praticar esse tipo de condutas de má-fé no mercado e se apoderarem de grandes importâncias. Veja você o seguinte, na conta de cada um de nós pode ter uma cobrança abusiva aí de R$1, de R$2, que não nos anima a sair daqui para ali para reclamar daquilo. Nem ao PROCON não compensa, porque uma passagem de ônibus está custando 4. Você vai ao PROCON, você gastou 8 para reclamar por 2. Fora o desgaste todo de ir atrás disso. Né? Só que isso importa em que uma operadora de telefonia dessa tem 40 milhões de assinantes e R$2 cada um dá 80 milhões por mês. Isso é um absurdo no mercado que não pode se render a esse tipo de acontecimento. Doutor Marcos, queria agradecer a presença aqui mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, e sempre que pudermos trazer alguma informação para os nossos jurisdicionados, vai ser um prazer estar aqui. Ok. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Mais um intervalo aqui no Agenda Judiciária e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta e mais um Centro Judiciário de Solução de Conflitos foi inaugurado aqui em Goiânia. Confira. Agora, Goiânia conta com 8 centros judiciais de solução de conflitos e cidadania, os CEJUSCs. Na nova unidade, o atendimento será voltado aos conflitos decorrentes das relações de consumo. Ela funcionará na sede da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor, o PROCON Goiás, que fica no centro da capital. O consumidor que se sentir lesado, ele procura o PROCON, como já vem ocorrendo, e aqui o reclamado, o fornecedor, é chamado para que haja uma tentativa de composição. Em regra, essas reuniões costumam gerar bons frutos. O PROCON vem conseguindo um número elevado de acordos no que diz respeito a essas pendências. No caso, realizado o acordo, ele é encaminhado ao Poder Judiciário e o acordo será homologado, dando direito à parte de, num eventual descumprimento do que foi acordado, iniciar de imediato a execução. Fruto de parceria entre PROCON e Poder Judiciário, o CEJUSC vai agilizar as demandas relativas às relações de consumo. O consumidor, ele tendo aí que só executar essa homologação, que se torna um título executivo, sem as fases de produção de provas, é muito importante, da celeridade, agilidade, a confiança nas nossas decisões aumenta com a presença do Poder Judiciário aqui, então é uma parceria que favorece muito a população goiana. Estiveram presentes na inauguração o presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, a coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, juíza Doraci Lamar, magistrados e autoridades políticas. Essa é uma ferramenta que hoje o judiciário está se valendo para um atendimento melhor para o jurisdicionado, ou seja, mesmo antes da propositura da ação, as partes demandantes podem previamente procurar o CEJUSC, tentar uma composição consensual. Não sendo possível, aí sim vai acionar o judiciário, que com isso vai ter
uma folga, vamos dizer assim, pelo menos temporária, de acordo com a necessidade, a gente tem que ir buscando alternativa para viabilizar o Poder Judiciário. O DJGO promoveu um debate sobre exploração sexual infantil. Acompanhe. O terceiro seminário Não Desvie o Olhar, Diga Não à Exploração Sexual foi realizado no auditório do Fórum Civil da Comarca de Goiânia. O evento foi lembrado em razão do Dia Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A data, 18 de maio, surgiu em 1973. Dia 18 de maio, precisamente do ano 1973, uma criança de apenas 8 anos no estado do Espírito Santo, ela foi sequestrada, abusada, morta e seu corpo foi encontrado carbonizado 6 dias após. E pelos registros, 4 jovens de classe média não foram penalizados, ficaram totalmente... a da justiça, apesar de muita luta, eles ficaram totalmente inertes, né, em relação à pena. De acordo com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Goiás, Públio Lentulus Alves da Rocha, 1.400 inquéritos estão em curso na Delegacia de Goiânia e cerca de 1.700 ações penais envolvendo exploração sexual infantil. Tem uma investigação na esfera criminal e na esfera extrapenal. Na esfera penal, hoje nós temos em fase de investigação 1.400 inquéritos policiais em curso na Delegacia de Goiânia e ações penais 1.700 em curso. Estamos articulando junto ao Tribunal de Justiça para implementar uma vara criminal para apuração de crimes em que tenham vítimas crianças e adolescentes, exclusivas para isso, certo? A par disso tem a atuação da esfera extrapenal, que realmente é bem mais grossa, bem mais intensa, bem mais inflamante que a atuação penal propriamente dita, que volta a ser efetivamente para a proteção da criança e adolescente vitimizada. Com os avanços tecnológicos, foi preciso buscar novas formas de enfrentamento. O Poder Judiciário tem participado de campanhas buscando estar presente e participar dos diálogos e discussões para a solução do problema. Essa campanha, na verdade, ela tem que ser diária, constante, né? Porque é um problema atual, um problema que existe desde sempre. Ele ganha novas vertentes, como agora a questão da internet, a exploração via internet. Então, nós temos que lembrar sempre esse tema, principalmente para chamar a atenção das pessoas para que elas denunciem, para que não mantenham o segredo onde ocorre o abuso sexual, a exploração sexual. Então, o tema é constante, deve ser enfrentado continuamente por todos os envolvidos. Com o objetivo de receber denúncias, procurando interromper a situação de violação dos direitos humanos, foi criado o serviço Disque 100. A juíza da Infância e Juventude de Goiânia garante que tem sido grande o número de ligações e isso tem ajudado no combate à exploração sexual. As pessoas denunciam, encaminham, o procedimento é encaminhado para o juizado e nós ou remetemos ao Conselho Tutelar para estar acompanhando aquela família, ou se não, quando a situação é mais grave, eu mesmo determino que a equipe técnica vá até o local e faça as diligências necessárias e faça todas as sugestões para que a gente realmente tente minorar essa situação. Veja agora as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário em todo o país. No estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Alto Rio Doce publicou o edital de abertura das inscrições de concurso público para o provimento de uma vaga para o cargo de advogado. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto no site da Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 9 de junho será inaugurado o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania de Bela Vista de Goiás. A solenidade será às 10 horas da manhã. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciário. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.